Fala, seus povo! E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Senhoras e senhores, estou os apresentando de volta ao Verdecast. Faz quanto tempo que teve um episódio? Meu Deus do céu! Nossa, mais de ano? O podcast menos previsível, menos consistente e menos razoável que vocês já viram em suas vidas. E hoje, tenho aqui a honra de trazer para vocês uma presença ilustre. Não só em geral, como particularmente na minha vida. Sim, meus amigos, vocês entenderam bem o último vídeo aqui no canal. Eu estou introduzindo para vocês, oficialmente, a minha queridíssima esposa. Oi, gente! Olá, Verders. Como é que se chama o teu... Verders. Como é que se chama o teu fandom? Não tem nome. Tem um nome? Eu acho que não... Até Olá, onde greens. eu sei. Oi, greens! Verdinhos. Verde lovers. Verduras. Verde heads. Verduras. Deus do céu. Eu não sou boa com nome. Bom, eu também não, né? O nome do meu canal é literalmente meu nome e a minha cor favorita, que eu juntei só porque tem a mesma primeira letra, né? Tipo Lex Luthor, Clark Kent, Lois Lane. Exatamente, com essa transição perfeita, senhoras e senhores, estamos aproveitando este episódio inaugural de Vitor Verde e sua querida, digníssima, maravilhosa mulher, para falar com vocês sobre Superman 2025. Aí tem a música... Eu não sei se eu vou Tema. colocar a vinheta. Eu vou colocar a vinheta? Acho que só porque Sei você lá. falou eu vou colocar. E aí eu não vou cortar essa parte de a gente falando sobre Tá bom. Senhoras e senhores, acabamos de voltar do cinema. Fomos assistir a Superman. Estávamos esperando passar uma semana, né? Pra ver se o ingresso fica um pouco mais barato. Parece uma promoção decente. Porque, Deus do céu, como o cinema tá caro. Mas voltamos. E estamos aqui, muito felizes. Por quê? Se vocês já querem um spoiler antecipado de nossa análise, Foi uma experiência. o filme é bom, gente. Caramba, um filme de herói bom. Saudade, né? Teve Thunderbolts, né? Thunderbolts foi bom. É aquela coisa assim, eu tô meio por fora do discurso, né, dos filmes de super-herói, por estar fora dessas mídias em geral, nesses últimos meses e mais de ano, na verdade, né, que estávamos ocupados sendo noivos e agora marido e Casados. mulher, casados. Yeah. Mas até onde eu entendi, também não fez muita falta a nossa presença nesse mundo, né? Porque o que era o discurso do mundo de super-herói? Falar mal dos últimos filmes da Marvel e séries da Marvel e... Na verdade... E DC também, enfim, tá tudo ruim, né? Eu acho que principalmente depois do que a Marvel fez com o Ultimato, eu acho que existia uma grande expectativa sobre o que iria vir depois disso, né? Depois do grande caos que foi Guerra Infinita e Ultimato. Mas, depois disso vieram filmes que dane-se, né? Que tem filmes que são ruins, mas tem outros que são dane-se. É porque a Marvel criou uma fórmula, né? E as pessoas falam muito sobre a fórmula da Marvel e essas coisas assim. Mas o que provou-se claro é que qualquer que fosse essa fórmula, ela tem um prazo de validade, né? Ela não ia durar pra sempre. As pessoas eventualmente iam achar chato, iam achar repetitivo. Depois de Ultimato, a gente teve um grande marketing em cima de Eternos. Mas Que Eternos... foi uma bosta. assim, é uma história que funcionaria muito melhor como série, mas que foi muito ruim. Teve Shang-Chi, É outro negócio Que é- assim... dane-se também, sabe? E quem quer filme do Formiga com Vespa? Ninguém quer ver isso, sabe? Eu ainda defendo o primeiro filme do Homem-Formiga, mas eu sinto que tinha muito pouco pra eles E aí explorarem. veio Viúva Negra esticarem também. mais. Veio Viúva Negra num momento péssimo. Por que eles não fizeram mais cedo o filme da Viúva Negra? O que... Qual era o... Ah, Enfim, os caras realmente não gostam de mulher, né? É impressionante. Well, Não confiam de jeito nenhum na protagonista feminina, né? mas você ficou sabendo dos bastidores, né? Desse filme? Muito por alto. A Scarlett Johansson peitou a Disney porque o filme teve muitos adiamentos. Acabou que ele foi lançado na pandemia, direto no streaming, se eu não me engano. E ela falou assim, não, o acordo era
que ia ser lançado no cinema e eu ia ganhar parte dos lucros da bilheteria. Ela peitou a Disney e conseguiu que o filme fosse lançado no cinema. E, assim, né? Ela não fechou as portas pra Disney. Ela tá com alguns projetos encadernados pra Disney. Mas não foi falta de tentativa dos atores, né? E de quem tava envolvido na produção. É realmente os engravatados aí que não acreditaram no projeto. Eu acho que só agora, mais recentemente, que a gente tá vendo, é até aquela expressão em inglês, né? Break the mold. Literalmente, quebrar os moldes, quebrar a fórmula, quebrar o padrão do que veio a ser esperado e mostrar que filme de herói pode ser bom. As pessoas não estão cansadas de super-herói, elas estão cansadas de filme ruim. Talvez isso não seja novidade pra ninguém, né? A gente tá falando de Marvel, né? Porque a Marvel, ela teve um grande destaque no universo dos super-heróis. Só que quando a gente vai olhar pra DC... O que merda eles estavam fazendo, sabe? A Marvel tinha uma fórmula, e eles começaram a seguir essa fórmula de um jeito que eles começaram a matar qualquer criatividade pra pensar assim, não, tem que seguir a fórmula. E aí a gente teve toda uma temporada em que eles começaram a priorizar quantidade ao invés de qualidade, por conta dos investimentos, Disney Plus, streaming, tem que ter quantidade de horas assistidas e não sei o quê. E o universo ficou muito grande, mas muito raso e muito ruim. E aí você tinha escritores com pouca experiência pegando séries e pegando filmes, e a única coisa que eles sabiam era, a gente tem que seguir a fórmula. E aí você tinha tudo uma grande mesmice, né? Essa massa, esse mingau cinza de marvice, assim, de MCUzice, que aí sim, de fato, cansa, né? Não tinha coração, né? Enjoa. E aí, por outro lado, a DC também não tinha coração, mas ela ia pelo outro lado, ela não tinha organização nenhuma, é caos total. Ninguém sabe o que tá fazendo e dane-se tudo. Sabe, o que foi o filme do Flash, por exemplo? Misericórdia. Mas é que eu não queria ficar nessa tangente negativa, porque aqui a gente está pra celebrar o filme do super-herói. Depois de tantos percalços. Depois de tudo que aconteceu, e com todo esse contexto social e cinematográfico aí, a gente finalmente tem um filme que sabe que é um filme de super-herói, que celebra o fato de que ele é um filme de super-herói. Não tem vergonha de ser um filme de super-herói. Não tem vergonha das cores, não tem vergonha da cueca por cima da calça, não tem vergonha do óculos com poder hipnótico. O Superman desse filme tem um óculos com poderes hipnóticos. Porque dane-se. Por que ele não poderia ter um óculos com poderes hipnóticos? Ele tem um doguinho. O cachorro dele tem superpoderes. Não vamos pedir mais explicações. Isso é um detalhe que eu acho muito legal. Mas, pra mim, eu não consegui deixar de notar um detalhe que chama muita atenção desse filme. Tecnicamente isso é um spoiler? Mas tipo, é um spoiler de, sei lá, do primeiro ato do filme? É o quê? Meia hora? É a primeira meia hora do filme, né? Que eles fazem essa revelação? Isso. Então não vou contar como spoiler, vai. Não sei se algum trailer já tinha revelado esse ponto, acho que não. Mas bem, o que muitas obras que têm essa pegada de vamos ser fiéis aos quadrinhos, vamos adaptar o material fonte, o que muitas dessas obras fazem? Elas pegam o material fonte e seguem à risca. Elas morrem de medo de fazer alterações, e se fizerem, elas têm que ter um motivo muito claro pra fazer isso. Recentemente vimos Como Treinar Seu Dragão, o live action. E o live action morre de medo de encostar na animação. Então ele muda pouquíssimas coisas. E todas que ele muda, é muito visível o motivo pelo qual ele mudou. Ele mudou isso aqui para o filme ser mais inclusivo, para ter personagens de etnias diferentes. Ele mudou isso aqui para poder dar mais visibilidade a essa personagem, né? Ele mudou isso aqui porque esse personagem não tinha tanto desenvolvimento na trilogia original. Mas ele é muito, muito fiel ao material original. O material original é sagrado. O que eu sinto que o James Gunn fez em Superman é... Sim, temos o material original, e eu amo o material original. Eu amo a loucura dos quadrinhos, eu amo as cores, eu amo a bizarrice, eu amo como tudo pode acontecer a qualquer momento, eu amo como... sim, eu fiz uns experimentos, eu recriei um buraco negro aqui na Terra, e isso abriu um portal para uma dimensão paralela, para uma mini-dimensão. Isso é uma frase normal que existe nesse filme. E a gente simplesmente segue com a vida, sabe? O Superman pode falar, isso é um duende de outra dimensão, aí eles aguentam. Falando sobre os outros heróis lá, né? Ele ama isso. E ao mesmo tempo que o James Gunn ama isso, ele se sente na liberdade de mudar as coisas que são inconvenientes pro tipo de história que ele quer contar.
Só abrindo um parêntese rápido aqui, tá? Eu não sou nenhum conhecedor de quadrinhos, né? Nenhum de nós dois somos. A gente não... Eu acho que eu nunca li, na verdade, nenhuma HQ do Superman. Então, eu tenho um pouco histórico. Na verdade, o que eu sei sobre o Superman, além disso que eu vi no filme, é o primeiro filme do Matt Reeves, o nome dele. O clássico Superman. 76, eu acho, 78, esqueci agora. Então, o que eu vou falar sobre esse filme é esse background que eu tenho do Superman daquele filme lá. E eu tenho muita coisa pra falar. Pra mim, os meus pontos de referência são, sim, o filme clássico dos anos 70, Man of Steel, né, o Homem de Aço do Zack Snyder, e o Superman do Snyderverso, né? Mas minha maior referência, na verdade, é o Superman do desenho da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. O desenho Superman, a animação também, né? Embora eu vi poucos episódios dele. Mas esse universo do Bruce Timm, né? O Timmverse, é a minha maior referência. Eu li alguns números perdidos de história em quadrinhos, assim, do Superman, ou outras em que ele aparece, mas muito pouco. Então eu não tenho esse pedigree, essa referência pra estar citando nomes de histórias em quadrinhos e tudo mais. Dito isso, até onde eu sei, até onde eu conheço, o comum nas histórias do Superman é que ele é esse alienígena que foi lançado para a Terra como bebê, mas ele é criado por pais humanos. Não só pais humanos, mas essa ideia de que eles são americanos do Kansas. Eles são, sabe, um americano verdadeiro. É aquela família raiz, entendeu? Eles são... Smallville, é literalmente uma cidadezinha no meio do nada, um cantinho pequenininho, que tem gente de verdade, que tem coração, né? E tem essa coisa da essência do pensamento americano, e tem histórias que abordam isso. Eu sei que tem a história do Superman comunista, né? O Superman da União Soviética, que tenta puxar pra esse lado de até que ponto o que ele tem é americano, porque ele caiu nos Estados Unidos, e até que ponto é uma certa essência da bondade dele, e em qualquer lugar que ele estivesse, em qualquer cultura que ele estivesse, ele absorveria isso, né? Acho que tem um Superman nazista também, não lembro. Tem várias versões dele, né? Mas um detalhe curioso sobre todas essas versões geralmente existe uma história de origem, e embora o Superman é quem ele é por conta da criação que ele tem aqui na Terra, existe também o fato de que ele vem de Krypton. E em Krypton, você tem os pais dele, que são essas figuras quase que lendárias, assim, que mandaram o filho para salvá-lo da destruição de Krypton e tudo mais, mas eles são pessoas boas também. Então, tudo na origem do Superman trabalha a seu favor. Ele foi feito para ser do bem. Ele é o herói trágico que perdeu os pais biológicos que eram muito bonzinhos e todo o seu planeta de origem, veio para a Terra, mas foi acolhido por uma família boa. Então, tem essa mistura. Ele teve criação boa e ele tem sangue bom. E até onde eu sei, isso é padrão. Eu não sei se isso muda. Claro, tem zilhões de quadrinhos. Deve ter algum em que isso é diferente. Mas até onde eu sei, a abordagem clássica do personagem é essa. E eu achei muito curioso da parte do James Gunn ter escolhido mudar isso nessa versão do filme. Aqui a gente tem kryptonianos que são muito mais próximos dos Viltrumitas, né? De Invencível, dos Saiyajins de Dragon Ball. Tem essa coisa de eles são poderosos, eles são... e portanto eles querem dominar o mundo, ou dominar vários mundos. Eles são superiores aos humanos, então isso lhe dá o direito de fazer o que você quiser com uma raça menor. Geneticamente superiores, né? Tipo, tá no sangue. E é interessante que você mude isso, porque esse filme tem essa mensagem muito forte. A grande coisa do Lex Luthor nesse filme, e em outras versões do personagem, é que ele tem suprema fúria e inveja do Superman, porque ele pensa, nossa, eu sou um grande homem, mas com muito esforço pra ser inteligente, pra construir uma empresa, pra qualquer coisa do gênero, pra construir uma presença política, depende da versão do personagem. Enquanto o Superman só existe. Ele é um ET e por conta disso ele é o super-homem, ele é aquele que tá acima de qualquer ser humano. O Lex tem essa coisa de que não é por mérito seu, você só existe. Enquanto eu tô aqui ralando. Eu sou melhor que todo mundo, mas eu tô abaixo de você. Eu quero provar que eu não tô abaixo de você. Eu gosto disso, dessa relação do Superman com o Lex Luthor. Eu acho que grandes vilões da DC, assim, tem essa relação complicada com os heróis. Então a gente tem o Batman com o Coringa, né? Que é um personagem que mexe muito
com o psicológico do Batman. E o Superman com o Lex, né? Mas eu sinto que o problema, a relação deles é muito mais do Lex do que com o Superman. Porque o Superman tá nem aí pro Lex Luthor. Mas o Lex faz o Superman girar. A vida dele gira em torno do Superman. E no filme mostra isso, que ele passou, pelo que a gente entende, 3 anos estudando o Superman a ponto de ele saber prever os golpes que ele vai dar e assim conseguir rebater. Então ele estava completamente ali obcecado pelo Superman, né? Enquanto o Superman estava vivendo a vida dele. E isso acontece muito na vida real, né? Quantas vezes você estava, por exemplo, na escola, você se esforçava para tirar uma boa nota na prova, você tirava um 8, mas aquela pessoa que estudou um dia antes tira 10. E você fica cagona! Mas você sabe que a pessoa é naturalmente boa naquilo. Entendeu? Eu gosto dessa plausibilidade. Não é nem plausibilidade, é como é palpável. Palpável a história deles dois. Eu gostei muito da relação ali de herói e vilão. Realmente, concordo, ficou muito bom. Na verdade, eu até citei esse ponto, não tanto por uma relação, como você falou, né? O Superman tá nem aí pro Lex Luthor, ele só quer fazer o bem, né? Mas o fato de que essa é a motivação do Luthor, pra mim é interessante tematicamente. É o que dá a linha temática do filme, que é essa coisa de o que te faz ser bom não é superior. Não é ser superior, não é estar acima de ninguém. É pelo contrário, é usar as habilidades que você tem, quaisquer que elas sejam, para ajudar outras pessoas. Uma pergunta. O Superman, ele é uma pessoa, assim, em outras versões. É que eu não tô muito lembrada sobre Man of Steel, mas eu sei que ele fez uma explosão pra ter aura, e nisso ele matou várias pessoas. Eu lembro dessa cena em específico. Mas existe algum momento que ele questiona a bondade dele? Em Homem de Aço? Não, em outras versões. Porque nessa versão que a gente assistiu, essa mais nova do Superman, me incomoda um pouco a bondade dele, né, no filme. E aí eu queria saber se em alguma outra versão ele questiona isso dentro dele, sabe? Se o mundo, se ele precisa ser bom com todo mundo merece ser tratado com bondade. Homem de Aço explicitamente toca nesse ponto. Ele tem essa coisa de que ele é um deus perante homens e ele conversa com a mãe dele pra falar, com a Marta, né? Marta! Pra falar sobre, mas quem sou eu? Eles não te merecem, Clark. E coisas assim. Existe esse discurso. Como se ele fosse um Jesus, né? Exato. E o filme literalmente tem várias simbologias religiosas, assim. Tem várias cenas em que ele tá literalmente fazendo T-pose, assim, pra parecer que está crucificado, né? Tem muita alegoria religiosa no Homem de Aço. O Zack Snyder gosta de colocar isso. Eu senti, assim, um impacto que, assim, o James Gunn tentou trazer um impacto pro filme do Superman. Mas isso vou tentar elaborar melhor depois. Voltando àquela questão da grande pauta temática que esse filme tem, o fato de que o James Gunn fez com que a grande revelação, que é um ponto-chave do roteiro, seja justamente uma quebra de expectativa com o que é clássico do personagem, pra mim mostra que ele finalmente entendeu o que é que faz um bom filme de super-herói. Sim, é claro, filmes de super-herói, principalmente esses que são adaptações, precisa ter um certo nível de respeito com o material original, né? Porque você tá falando de um público que em parte não sabe nada sobre o material original, mas em parte sabe muito sobre o material original, e tem um certo respeito, uma admiração. Então é importante que esse respeito esteja lá. Ao contrário de muitas outras obras que têm medo do quadrinho, que, por exemplo, o MCU tem essa coisa de que ele tem que passar o trator por cima do quadrinho para deixar no formatinho MCU. Exato. Então os uniformes não podem ser muito coloridos. E os uniformes não podem nem ser, tipo, muito coladinho no corpo. Eles têm aquela coisa de que eles têm um couro meio estranho, que eu não sei explicar direito qual é o material. É esquisito. Tipo, todos os personagens têm o mesmo uniforme. Parece que eles têm vergonha do... É tipo, caraca, o Pantera Negra, cara. É tipo Game of Thrones. Ele tem medo de ser fantasia. Entendeu? Ele não abraça a fantasia. Mas caramba, o Pantera Negra. Por que a roupa dele parece couro? São nanorobôs. Por que parece... Enfim. James Gunn não tem medo de falar sobre quadrinhos, de
exalar essa aura que isso aqui é baseado em história em quadrinho, isso é baseado em gibi de super-herói. Mas ao mesmo tempo em que ele tem esse respeito, em que ele mantém as coisas dessa forma, ele também não tem medo de alterar, quando é conveniente para a mensagem que ele está contando. Então a mensagem que ele está contando é: quem você é biologicamente não importa. Ah, a sua criação foi... no caso, o seu DNA é assim. Isso não importa. Tem outros pontos em que essa linha temática acontece, né? Eventualmente aparece no filme vários usos do DNA do Superman, né? Tem personagens que são clones do Superman e tudo mais. De novo, a gente vê que o James Gunn tá tocando sempre nesse ponto de, olha só, isso aqui é o seu DNA, isso aqui é o seu potencial, isso é o que você pode ser. E o Luthor, em particular, tem essa frustração com quem o Superman é, o que ele poderia ser e tudo mais. O que o próprio Lex, no caso, poderia ser se não fosse a presença de um Superman ali na vida. Mas no momento em que o Superman, e aí você tem todo esse foco de que ele se baseia muito na herança kryptoniana dele, ele vê o vídeo que os pais dele gravaram pra ele beber como relaxamento depois de levar a surra. Os robozinhos dele lá vão e mostram um vídeo pra ele, tipo, veja o vídeo dos seus pais, vai fazer bem. Mas aí ele descobre que os pais dele, na verdade, eram malignos. Na verdade, queriam conquistar a Terra como conquistariam outros planetas, porque kryptonianos são assim. Isso quebra o personagem e nos dá a abertura para que ele tenha esse desenvolvimento. De pensar, poxa, quem sou eu? Eu sou o meu DNA ou eu sou quem eu escolho ser? E ele escolhe. Ele tem dois pares de pais, né? Ele tem um pai e uma mãe biológico e um pai e uma mãe de criação. E ele pode escolher qual deles ele vai seguir. Em tese, ele podia escolher até não seguir nenhum deles, né? Mas ele tinha esse amor pelos dois tipos de pais que ele tem, mas no final ele escolhe amar seus pais biológicos. Porque era muito mais... na verdade, ele tinha uma ideia do que eram os pais biológicos. Ele não conheceu os pais biológicos. Então era muito mais, novamente, palpável pra ele os pais que criaram ele. Porque ele tem... isso, né? Tá perto dele. Não é uma coisa longe, né? Dos pais, do ideal que ele tinha, da filosofia de vida. Uhum. E aí eu gostei que o filme puxa pra esse lado, de dizer, poxa, não é que o Superman tem uma essência de bondade que tá no sangue dele. Ele não consegue não ser outra coisa. Não, tipo, ele tá constantemente, ativamente decidindo ser bom. Ele frequentemente tem a opção de não ser bom. E ele fraqueja. Ele não é perfeito. Ele faz besteira. Mas ele faz besteira na inocência de quem tá se esforçando pra fazer o certo. Ele erra, mas é tentando acertar. Diferente de um Lex da vida que já tem um objetivo mais maligno diretamente, assim, logo de cara. Pra mim é muito legal essa ideia. Eu acho que não só funciona, uma temática legal pra escrever um filme, mas eu acho que é legal pelo fato de que, ao mesmo tempo que é um filme que respeita os quadrinhos, ele tá disposto a mudar um ponto-chave. E falando sobre o James Gunn, eu achei interessante isso sobre ele, porque ele assumiu agora as rédeas da DC, e eu estava realmente animada pra saber o que iria vir, né? Como é que ele iria conseguir consertar o universo que estava tão bagunçado como você tinha falado, né? E olha só, ele conseguiu. Uma coisa interessante é porque, vamos lá, O Esquadrão Suicida, você diria que é um filme para o grande público? Eu acredito que sim, no sentido de que ele tem um apelo pop. Ele não é, tipo, facilmente digerível. Porque ele tem personalidade, né? Ele tem um jeitão único, assim. Você tem que se abrir para o tipo de filme que ele é. Mas se você se abre, ele entrega muita coisa. Ele tem esse apelo popular. A trilha sonora dele é literalmente música pop, né? Então, sim, eu sinto que ele consegue tocar por esse lado. Mas sei lá, talvez se eu fosse dizer um filme mais quintessencialmente público, seria tipo Vingadores 1. Que é um filme, assim, que não ofende absolutamente ninguém. Porque Guardiões da Galáxia tem personalidade. Alguém vai se ofender, muita gente não vai gostar. Vingadores 1, eu acho que, tipo, quem não gosta de Vingadores 1? É um pouco mais difícil, né, você encontrar. Acho que ofende menos. Sim. Mas, assim, o que a gente viu do James Gunn, por exemplo, no roteiro, foi em Scooby-Doo, cara. Live action. Sem pé nem cabeça, sabe? Muito bom, inclusive. Clássicos. Recomendo. E... cara, ele abraçava absurdos, ele gostava de
de brincar com personagens. Ele tem um time cômico muito legal. Só que a gente vê que era um humor... Na verdade, era um estilo mesmo, que era específico ali. Ele tava pensando num público mais adulto, né? Com pessoas que gostavam desse humor mais sarcástico, até irônico, né? Mas o que ele faz quando ele entra nas rédeas da DC, ele falou assim, eu não vou trazer o Superman inalcançável que a gente tinha visto do Henry Cavill, né? Que era aquele Superman super sem graça, sem vida, sem cor, sem brilho, que tinha aura por ter, né? Porque a figura do Superman é isso, né? É um Jesus mesmo no universo. Mas ele fala assim, não, eu quero trazer um filme acessível para todo mundo. Então, a classificação indicatória do filme era 14 anos. E aí eu pensei assim, pô, ele vai colocar ali piadas de sexo e pum e no filme do Superman? Eu fiquei pensando nisso, mas ele não faz. O Superman não é um James Gunn que a gente tá acostumado a ver, como a gente viu em O Esquadrão Suicida. É um James Gunn mais polido, mas é porque ele sabe brincar com isso. Ele sabe que agora ele não tá fazendo arte só por fazer. Ele tem que vender, ele tem que ter lucros pra continuar fazendo, né? Então o Superman, ele foi uma ótima abertura aí pra essa nova geração da DC. Eu realmente estou muito animada pra ver o que vai vir depois, porque o Superman foi bem competente. Eu não sei se esse filme ele vai ser lembrado, porque ele é bem episódico. Você começa assistindo o Superman tendo background, mas não sendo um filme de origem. Uhum. Né? Então a gente tá ali já... O Superman já tem uma experiência ali de luta, mas também o filme não tem um cliffhanger, por exemplo. Então você sente que foi uma experiência completa. E é isso que eu sinto falta, por exemplo, em filmes, como eu senti em Thunderbolts. Porque Thunderbolts ali era o começo dos Novos Vingadores, mas que o filme ele não termina. A gente sente que precisa continuar assistindo aquilo, né? E o que a Marvel sempre faz. Mas o Superman foi ali um filme episódico que começa e termina ali. Ele tem pano pra manga pra fazer mais histórias do Superman, mas a gente sente que aquele filme é completinho, é redondinho, tá ali e pronto. E nesse sentido ele é muito parecido com uma história em quadrinhos. Porque o quadrinho de super-herói, nesse contexto específico, Marvel DC, né? É assim. Você pegar um quadrinho aleatório pra ler, você sabe, você não tá lendo Superman 1 de 1940? Claro. Não lembro agora, 30? Esqueci. Você não tá lendo literalmente do começo, é diferente de mangá, né? Mangá você pega capítulo 1 e você vai pro capítulo 700. Você literalmente lê 1, 2, 3, 4 na sequência. Você pegou o começo e você vai até o final. Quadrinho é tipo, sei lá, eu vou ler esse aqui do Homem-Aranha. E aí do nada aparece o Demolidor, do nada aparece, sei lá, algum vilão clássico do Homem-Aranha que você não viu há 58 anos, né? Você pega um quadrinho do Batman e vai ter vilões clássicos e vilões novos, e você nunca sabe exatamente, isso aqui é uma referência a algo antigo ou isso é totalmente novo? Eu lembro que eu li o gibi do Batman dos Novos 51, na época que era novidade, e eu só soube que a Corte das Corujas era um vilão novo do Batman, porque eu li pessoas falando sobre. Porque quando você lê essas coisas sem contexto, é tipo, eu tô aqui e eu tô vendo uma história que tem um herói e tem um vilão e é isso. Sim. Aí quando eu descobri depois, caramba, são vilões novos, poxa, gostei, a história é boa, um arco legal. Mas eu sinto que esse filme engloba esse espírito de ler quadrinho, que é tipo, você abre um negócio meio sem contexto, tem um monte de gente fantasiada com poderes loucos, e eles meio que lutam juntos e meio que não, e você fica tipo, quem são esses? Mas eu também não preciso saber quem são esses. Exato, é um filme que é assim. E eu acho que é um filme que você tem que assistir no cinema. A experiência, entendeu? De você sair de casa, você pegar sua pipoquinha, você sentar na cadeira, assistir o filme, terminar e voltar pra casa. Eu acho que essa é a melhor experiência. O filme, ele não... Eu estou falando isso um pouco prematuramente, mas eu acho que ele não é um filme tão memorável, tão lembrável para gerações futuras, sabe? A gente tá vendo ele uma semana depois do lançamento e a nossa sala também não tava cheia e também não teve grandes barulhos e, sabe,
e gente gritando e qualquer coisa. A galera, não era um evento, né? A galera riu em algumas piadas, tipo, em voz alta. Não é um filme super cômico também. É um detalhe até que eu acho legal. Ele se leva razoavelmente a sério pra um filme tão maluco. Mas, tipo, algumas pessoas riram alto em alguns momentos, tal. No final do filme todo mundo aplaudiu. Mas não foi assim, nossa, sabe? Aquela mega reação de cinema. Então talvez ele não seja tão longevo. Talvez as pessoas não... Talvez ele não seja aquele, nossa, que espetáculo de filme, mas calhou de ele chegar no momento exato em que a gente tá sentindo falta já. A gente tá com saudade. Quem era criança, poxa, eu era criança quando saiu o primeiro Homem de Ferro, né? Galera já tá marmanjo, já tá, poxa, noivando, casando, e tá tipo, caramba, cadê os filmes de super-herói bom, né? E é isso que eu acho interessante, né? Porque, pra mim, ele foi um bom filme. Foi uma boa experiência, na verdade. Foi uma boa experiência. Eu em nenhum momento senti vontade de olhar o celular, em nenhum momento senti barriga no filme. Acho que sim, tem alguns diálogos expositivos aqui e ali. Que ficaram meio assim, tipo... Aquela coisa de o cara não achou outro jeito de incluir essa informação, então o Clark tem que falar pra Lane, porque a gente tá namorando há 3 meses, né, e tal, e não sei o que. Isso. Você tem que mencionar, sabe, daquele jeito. E que dava, assim, pra fazer de uma forma mais sutil em alguns momentos, mas assim, foi uma decisão e tá tudo bem. Então eu senti um pouco de diálogos expositivos, não senti inconveniência de roteiro, não senti ali a mão do roteirista em certos momentos. Mas também concordo que tem um momento assim, caraca, como é que o Superman esqueceu que ele tem um sopro ali em dado momento do filme, sabe? Porque ele esqueceu que ele tem raio laser, que ele só podia ter derrotado isso muito mais fácil. Mas enfim, a gente... Tem que relevar, né? Tem que relevar. E também a gente entende, por exemplo, tava muito ansioso, tava muito estressado ou muito focado em uma coisa específica e aí esqueceu, né? Eu acho que tem uns exemplos disso, de, sei lá... Poxa, na luta final tem as orbezinhas lá do Lex, né? E eu lembro que eu falei contigo na hora no filme, né? Tipo, poxa, por que ele não tá com laser nessas bolinhas? E aí, alguns minutos depois, ele manda o Krypto, né? O cachorro, tipo, Krypto, pega a bolinha. E aí o Krypto vai pegar. Eu, tipo, ele não mandou o laser, que talvez fosse uma solução mais rápida. Aí você vai debater no meio da luta se ele devia ou não ter mandado o laser. Mas no momento que ele percebe essas bolinhas são importantes pro Luthor, ele fala, Krypto, vai lá. Então, tipo... Não é que o diretor não pensou, ele pensou, tá lá. Não foi do jeito que eu pensei, mas tem algum tipo de explicação. Tem um certo esmero, né? E tem outras coisas que, tipo, que não tem a explicação e que você tem que se basear naquela lógica de história em quadrinhos, que é tipo, você é Lex Luthor, você tem acesso à Kryptonita, certo? Não foi inteiramente claro quanto acesso ele tinha, mas, tipo, aí a sua solução pra vou prender o Superman não vou fazer uma jaula de Kryptonita, ou tipo, que tem Kryptonita ao redor. Não ficou inteiramente claro como isso funciona, também não entendi bem o nome. Qual é? Homem-Molécula? Como aquele cara que... Eu também não lembro, faz mas é um bom personagem. É muito legal. Eu gostei muito da introdução dele. Não ficou bem claro, tipo, ele faz qualquer material, tipo, ele fabrica e fica lá, ou é tipo parte do corpo dele? Não sei bem. Mas fiquei nessa de tipo, poxa, ele não podia fabricar Kryptonita e daí usar ela pra fazer uma jaula pra que o Superman sempre tivesse fraco? Porque no momento em que, tipo, eu vou prender o Superman com esse maluco aqui e que eu tô fazendo chantagem com o filho dele, ficou óbvio que se o Superman convencer o cara a parar de prender ele com Kryptonita, o Superman vai conseguir sair. Tipo, óbvio, o roteirista fez isso porque ele queria que o Superman tivesse uma forma de sair. Mas ao mesmo tempo em que ele fez desse jeito, ele também escreveu o Luthor de uma forma tão louca que eu genuinamente acredito que isso é plausível. Porque o Luthor é muito insano nesse filme. Exatamente, O Nicholas Hoult, novamente, tava, assim, excepcional como Lex Luthor. Eu gostei muito dele. Eu sinto vontade de socar a cara dele, a careca dele, na parede, assim, contra a parede. Me deu muita raiva. Eu gosto de filmes, assim, que me emocionam. Me fazem ter raiva de um certo personagem. Não porque ele foi mal escrito, mas só porque ele é ruim. Sabe? É só irritante. Alma cebosa. Alma cebosa. E... falando de personagens, assim, que são interessantes, a Lois Lane é uma ótima personagem nesse filme. Eu tenho raiva das Lois Lanes e Mary Janes, assim, dentro do universo do super-herói. Não porque, pelo aquele clichê de, mulher sempre em perigo, mas é porque elas são burras. É isso que me dá raiva. É
burro, sabe? São personagens burras. E aí, a Lois Lane, ela tem essa premissa de ser aquela jornalista xereta, sabe? Que vai se colocando em perigo à torta e à direito. E aí, a primeira Lois Lane, eu lembro que ela tava tentando cobrir algum desastre que tava acontecendo. E aí ela morre, né? E aí o Superman volta ao tempo e aí salva Dá ela. várias voltas na Terra, Sim. Girando ao contrário pra fazer voltar no tempo. Eu tava esperando isso acontecer em algum momento do filme, mas não aconteceu. A Lois Lane, ela não é a dama em perigo, como a gente sempre vê em filmes como, por exemplo, a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Que a Mary Jane sempre estava gritando lá, pedindo socorro. Então, a Lois Lane, ela é um pouco sagaz, porque ela é uma jornalista e que é xereta, então ela vai se botar em perigo em alguns momentos, mas ela sabe se virar. Eu acho isso interessante, né? Que ela sabe se virar, então ela em nenhum momento é salva pelo Superman. Na verdade, ela tenta salvar o Superman e o Superman tenta se salvar. É bem interessante essa parte. Mas ela não é uma personagem rasa, como a gente tá vendo algumas personagens femininas ultimamente no cinema, sendo retratadas como simplesmente mulheres que são fortes porque sim, e não tem ali um contexto ou uma grande construção de personagem, né? Elas só são fortes e ponto, e elas são incríveis. É porque a gente teve toda uma tendência histórica ancestral aí de histórias que têm figuras heróicas masculinas e mulheres que estão em perigo e precisam ser salvas. Aí chegou um grande momento histórico que a gente tá rebatendo isso e dizendo, não, vamos lá. Agora a mulher é heroína, vamos colocar as mulheres nos holofotes, she don't need no man, mulher não precisa de homem pra salvar ela, beleza. Girl power, girl boss, manspreading, mansplaining, gaslighting, sei lá, as outras palavras que o povo inventa. Mas aí chega nesse ponto, assim, aquele efeito mola de que você vai apertando e eventualmente a mola quer voltar, né? De que as pessoas cansam, e tipo, principalmente se a personagem não for bem feita, né? Se for uma coisa cansada. Tem personagens femininas muito fortes aí que a gente vê. Poxa, se for pra falar de cinema, franquia Alien, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem... Isso vai virando um tropo também e vai ficando cansado. E aí você tá tendo justamente essa volta. Uma série que eu gostaria de ter assistido mais é a série animada do Superman. Superman... Minhas Aventuras com Superman, se eu não me engano. Que é uma animação ocidental que tem uma estética bem claramente inspirada em anime, né? Mas que tenta puxar pra essa coisa mais clássica do Superman. E nela você tem a Lois Lane e tem várias circunstâncias em que ela é salva por ele, né? Tipo, não é um problema você escrever a personagem assim se você quiser. Desde que você saiba fazer. Do pouco que eu vi dessa série, parece muito bem feito, dessa animação. Mas aí nesse filme eles quiseram puxar pro outro lado, de dizer, bom, essa é a jornalista destemida. Ela tá ali, enfiando a fuça onde não deve, mas ela tipo, não, eu preciso agir pra salvar o Superman, eu tenho uma informação, vou levar pra quem tem a capacidade de resolver. Os caras lá da gangue da justiça não querem resolver, mas o Mr. T, o Terrific, né, o Senhor Incrível na tradução, não gosto desse nome, mas enfim. Fala, não, eu vou com você, bora. E aí ela tá lá no meio de um portal interdimensional que tá caindo os pedaços e ela tá olhando assim, tipo, cadê o Superman? Cadê? Vou salvar ele. E o portal tá se esmagando assim, ela tá tipo, não, bora, vai, vem cá, aqui vai dar certo, vai dar bom. Então, tipo, tem um rio de prótons ali que vai derreter a gente se a gente encostar. Então, é porque ela é uma boa personagem feminina, ela não precisa estar na ação, entende? Ela não precisa estar ali sempre, a todo momento presente na trama. Até porque ela não é a protagonista, né? O filme não é sobre ela. Mas nas cenas em que ela aparece, ela engrandece um pouco o Superman. E vamos falar, eles têm uma química absurda. Coisa que eu não sentia com o Henry Cavill e a Amy Adams, Isso. Ai, eu amo aquela mulher. Nossa, maravilhosa. Porque ela não ganhou o Oscar ainda. Mas no DCEU, eu nunca sei a sigla da DC. No DCU. Velho universo cinematográfico da DC... Ela tá bem qualquer coisa. Não por ela, mas porque, né, não dão texto pra ela trabalhar também. E também o capítulo em que ela está em A Liga da Justiça... E Batman vs Superman, e antes... Ela é bem qualquer coisa, assim. Então, assim, eu fiquei feliz de ter uma boa personagem feminina no filme. Gostei muito da Lois Lane e eu já gosto da atriz, né? Você sabe que eu amo aquela série que ela fez, a The Marvelous Miss Maisel.
maravilhosa senhora Maisel. Senhora Maisel. Senhora. Que é uma série que fala sobre empoderamento feminino no momento em que as mulheres realmente eram destinadas a ser housewives. E ela subverte isso, mas de uma maneira muito bem escrita, muito bem feita, muito bem dirigida, muito bem atuada. Eu gosto bastante dessa série. E ela tá aqui, poxa, eu torço muito pra ela ali deslanchar no cinema, porque eu acho que ela tem muito potencial. Você viu até que episódio de Maravilhosa Senhora Maisel? Eu terminei a segunda temporada. Vou pra terceira agora, mas assim... Ai, que preguiça de assistir a terceira temporada. Porque são 5. Uhum. E eu não gosto de assistir série, eu já percebi isso em mim. Que série pra mim é um formato que não tá dando mais certo. Porque começa muito bem, mas assim, a gente percebe que, tipo, foi escrito pra ter 3 temporadas, mas foi tanto sucesso que eles estenderam pra mais 2, sabe? E aí fica aquela história meio rasa, meio... Ai, só pelo dinheiro, enfim. Tá vendo, meu bem? Por isso que eu vejo filme e anime, entendeu? Anime é tipo 12 episódios, cancela, próximo. E, tipo, você nunca vai ver um final. E tá ótimo, sabe? É maravilhoso, é muito bom. Sim. Mangá também é assim, tristeza, meu Deus do céu. Mas me diz uma coisa, antes da gente fazer nosso fechamento aqui, só umas opiniões rápidas. O que você achou da presença de outros super-heróis nesse filme? Eu gostei do espaço que eles tiveram, é bem tosco o visual deles. Muito tosco. Todos tirados diretamente dos quadrinhos. Sim, aquele o Guy Gardner, né, com aquele cabelo. corte de cabelo horrível. Horrível. Mas eu gostei muito da Mulher Gavião. Ela tá tosca, ela não teve abertura no filme, e eu gostaria que fosse uma mulher diferente. Até porque eu amava a Mulher Gavião na animação. Ai, eu gostava muito dela. Não, nossa. Eu queria que fosse um different approach. Os episódios dela com os Tanagarianos, né? Aquele coisa. E sabe que esse plot é original, né? Do desenho. Ah, não sabia. Na verdade, ela nos quadrinhos, o Homem Gavião também, toda essa galera é muito diferente nos quadrinhos. Tipo, no desenho eles deram uma unificada geral neles como raça alienígena e tal. Mas nos quadrinhos tem todo um bagulho com, tipo, os egípcios e é um negócio ancestral que o cara reencarna e que não sei o que. Meu Deus do céu. Mas assim, eu me esforcei pra não dar uma crinjada em alguns momentos do filme. Sabe? Quando ela aparece, que ela grita. Ai, eu achei muito tosco. Mas... Tem uns negócios estranhos. Mas é que, tipo, essa é a coisa desse filme. E é por isso que ele tá num equilíbrio delicado, né? De tipo... mas é bom, assim, no final. Ficou um gosto bom na boca no final, assim. É tipo, você tem que se abrir para o tipo de coisa que esse filme tá propondo. Da mesma forma que você tem que se abrir para o tipo de proposta de uma história em quadrinhos, né? Seja uma que seja mais pesada, mais séria, mais sombria, o que é perfeitamente por exemplo, plausível, The Batman, seja uma coisa né? mais aberta. O The Batman, eu acho interessante o filme. Eu não terminei de assistir esse filme ainda. É muito longo. Mas Ela vê filme parcelado, tá, gente? A gente financia o filme em 30 anos. Aí, cada mês a gente vê 20 minutos. Minha esposa fake lister no primeiro vídeo que ela fez pro canal. É impressionante. Eu não fui fake lister, não. Não faz isso comigo. Meu bem, quantos minutos de vídeo você durou, hein? Eu sou muito cancelável, fazer o quê? Você durou algumas dezenas de minutos de podcast antes de ser cancelada. Tá de parabéns, tá melhor que muita gente. Mas eu não assisto filme parcelado porque... eu não consigo me concentrar. Não, meu bem, não é pra você se defender. Tipo, finge que isso não foi dito. Não, mas é porque eu queria explicar aqui, gente, eu tenho TDA. Então, eu começo a frase... Eu sou igual o Michael do The Office, sabe? Só que aí, no meu caso, é sério. Não é tipo, eu tentando... que eu começo uma frase e eu torço pra que no meio dela eu consiga saber como vou terminar. Mas no caso, eu começo e não esqueci o final. Aí eu fico assim, meu Deus. Mas deixa eu defendê-la então, pra vocês entenderem o que ela quis dizer. Não é que ela literalmente vê 15 minutos de filme a cada 3 semanas, né? Mas é mais que tipo... Sei lá, a gente tava vendo O Corpo que Cai, por exemplo. A gente pegou pra assistir Vertigo, né? Do Hitchcock. 56, eu acho, né? 58. Nossa, filmaço, meu Deus do céu, que filme bom. Só que, tipo, eu vi os primeiros 15 minutos desse filme, um tempo atrás, e tive que parar pra fazer outra coisa. Isso anos atrás. Né? Meus tempos de solteiro aí. Meus antigos tempos de solteiro. Fita verde do Antigo Testamento. Cara.
Aí, recentemente, a gente tinha chegado em casa, mas não tava tão tarde, a gente falou, dá tempo de ver um filme, vamos ver Corpo que Cai, bora. Peguei pra ver de novo, do começo. Mas aí, mais ou menos no mesmo momento, eu tava exausto, porque o dia foi muito puxado, e tava capotando no meio do filme, assim, e aí você me deu a sugestão, né, meu bem? Tipo, vamos dormir, outro dia a gente vê. Aí, outro dia, poucos dias depois, a gente pegou o filme do ponto que a gente tinha parado. Então, tipo, eu já vi 2 vezes esse começo. Ela já tinha visto o filme inteiro, né? E, tipo, eu não vou rever os primeiros 15 minutos de novo. Eu tô bem lembrado do que acontece neles. Vou pegar daqui em diante, daí a gente viu o filme até o final. E, meu Deus do céu, que filme incrível. Mas... É porque acontece, né? Poxa, filme é um negócio comprido. Tipo, então... quando você não tá no cinema, que você, tipo... Eu gastei dinheiro e eu sentei a bunda na cadeira e eu vou ficar até o final. Foi o que a gente fez com o Brutalista, né? A gente foi assistir no cinema, só que a gente já tinha assistido Flow no mesmo dia. Então, eram longas horas, eu não quis, assim, parar o meu cérebro em um momento e falar assim, vou ficar só existindo. Mas, o Brutalista ajuda porque tem pausa no meio, né? Tem um intervalo, inclusive saudades, cara. Poxa, mais filmes deviam fazer isso. Mas The Batman tem 3 horas, né? E não tem pausa. E eu saí me mijando do cinema. Meu Deus do céu. Eu não consigo segurar. Então, se eu tiver com vontade, eu vou ter que pausar e eu vou ter que ir no banheiro. E eu sei que vários cinéfilos cults aí vão dizer, nossa, que crime, filme não é feito pra pausar. Mas, gente, a natureza chama. Posso fazer o quê? Mas The Batman, ele é muito denso. Então eu sinto que no momento que eu assisti, eu não tava preparada pra isso. Vou ter que assistir de novo pra poder entender toda a história e tal. Superman, por outro lado, é um filme mais leve, né? Ele tem essa... Tipo, ele não é tipo Guardiões da Galáxia, no sentido de que é totalmente descompromissado com tudo. Ele se leva a sério, ele tem essa pegada, assim, ele tem momentos mais pra baixo. O Superman apanha pra caramba. Mas ele, no fim, a ideia dele é dar essa mensagem de esperança. De que mesmo quando você tá pra baixo, mesmo quando tá dando tudo errado, você vai continuar se esforçando, dando o seu melhor pra fazer o bem, pra ser uma pessoa boa, pra ser bonzinho, mesmo que achem que é cafona, mesmo que achem que é feio e que você não devia estar com a cueca por cima das calças. Mas você vai lá e você dá o seu melhor. E isso, senhoras e senhores, é Superman. Pois é, um ótimo filme pra você assistir no cinema. A minha nota no final foi... Estou entendendo ainda como funciona o sistema de notas. Então, pra mim, o Superman é um ótimo 7,5. Olha só, tá vendo? Minha esposa já aprendendo, senhoras e senhores, a não ser fake lister. Então ela aproveitou. Antes de entrar no canal, ela foi, deixa eu olhar de novo a minha lista rapidão aqui. Só... Tipo, esse filme aqui eu vi no Corujão há 25 anos atrás. Eu não lembro. Por que tem nota nisso aqui? Eu não sei o que acontece nesse filme. Então apaga. Ou tipo, esse filme é bom, por que eu dei 2 estrelas? Isso já aconteceu muitas vezes, quando eu fui ver a minha lista no Letterboxd. Juro pra você. Juro. Inclusive, o Letterboxd dela está aqui na descrição do vídeo, certo? Lá ela está com o nick de Purple Pen, porque ela tentou fazer algo parecido com o meu nome, né? Usando a sua cor favorita. Mas, enfim, a gente nem sabe exatamente se a gente vai trabalhar com esse tipo de nome, né, no futuro, ou se a gente vai usar alguma outra coisa. Porque, sei lá, quando você tá conversando com a sua esposa, é meio difícil você não chamá-la pelo nome, né? Enfim, mas eu durei 1 hora aqui de conversa, até que eu aguento, eu acho que eu consigo preservar a sua privacidade, né, meu bem? Você é incrível. Te amo. Senhor incrível. Vou te chamar assim agora. Mr. Terrific. Não, senhor incrível. Eu vou pintar um T na minha cara, assim, pra eu ficar que nem o cara lá. Nossa, que visual tosco, viu? Muito bom, né? Ele usa batom. Sim, é tudo preto aqui, é tudo preto. É tipo, tesão, assim. Não, mas ele não preto. Tesão. Meu Deus! Cada palavra que a gente fala tá piorando. Volta. Então, se vocês quiserem ver aqui as notas que a queridíssima Purple Pen deu para os mais variados filmes, deem uma olhada no Letterboxd, mas não levem muito a sério não, tá? É casual. São só joguinhos, são só filminhos. Desculpa, eu tinha que fazer a piada. A gente tá só compartilhando gostos e interesses, é mais pra, tipo, a gente ter meio que uma noção do tipo de coisa que cada pessoa gosta e tudo mais. Eu mesmo tô devendo pra vocês atualizar as minhas listas e pretendo fazer isso, talvez, em lives aí no futuro próximo. Não sei bem, a gente tem que organizar, porque vida de casada é puxada e
achar tempo pra live não é tão fácil como quando eu era solteiro, né? É puxado como se fosse super difícil, né? Ai, como é difícil eu ter casado. Não, muito difícil. Nossa, meu Deus do céu, que difícil. E é isso, meus amigos. O que acham aqui da primeira participação da queridíssima, digníssima Senhora Verde? Verde conta como meu sobrenome? Mas você é roxa ou lilás? E aí, como é que a gente faz? Só não faz. O que vocês acharam da minha participação? Eu tentei não ser fake lister, porque eu já percebi que isso é uma coisa muito importante aí pra comunidade. Uhum. E não me sigam no Letterboxd. É isso, gente. Valeu, turma. Muito obrigado, seus povos, por estarem assistindo aqui conosco. Muito obrigado por estarem escutando também. Eu tenho que voltar a organizar esses negócios de podcast, os formatos de áudio. Geralmente eu só posto no YouTube, fica por isso mesmo, né? Mas, enfim, dá trabalho esse negócio de canal, né, gente? Mas é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui, ou escutarem até aqui. E até a próxima. Bye. Bye! Vroom!